O planejamento é sempre o melhor caminho para tudo, para todas as áreas das nossas vidas. E não poderia ser diferente para o momento onde a gente quer descansar, quer relaxar, lá na terceira idade. Nós vamos falar do planejamento previdenciário. Com ela, a doutora Patrícia Perrucci. Doutora Patrícia, muito obrigada mais uma vez aqui no programa Universo Mais, esclarecendo as nossas dúvidas. E como eu disse, né, planejar é sempre muito importante. Sim, Dani, planejar é sempre muito importante e não poderia ser diferente com a aposentadoria. O planejamento previdenciário, ele traz uma tranquilidade para a pessoa na hora da aposentadoria. Se você se antecipa para a sua aposentadoria, se você faz um planejamento, você pode sim ter um dia de aposentar tranquilo. Porque o que pode acontecer? Muitas vezes, Dani, chega um cliente lá no escritório achando que vai aposentar. E aí o que acontece? Quando a gente vai verificar, o INSS nega a aposentadoria por falta de documentos ou a pessoa se aposenta com prejuízo na aposentadoria dela. Aliás, acho importante colocar uma observação aqui. É muito perigoso essa questão de você ir sozinho no INSS, sem o auxílio de um advogado, sem ninguém. Isso eu sei por conta das outras entrevistas também. Então, é sempre muito importante a figura desse profissional especialista, porque muitas vezes a pessoa chega desamparada, sozinha lá no INSS, a coisa não vai ficar muito boa não, né, doutora? Na verdade, você tem toda a razão. É muito importante, sim, a figura de um especialista ali para aposentadoria. Por quê? O próprio especialista vai conseguir juntar a documentação correta, vai conseguir com que a sua aposentadoria saia até mais rápido. E como eu disse, aposentar sozinho pode sim trazer inúmeros prejuízos e fora que às vezes a pessoa vai solicitar a aposentadoria dela e tem um benefício ali indeferido e não sabe por quê. Sim, sim. E outra, muitas vezes um tempinho a mais, um valor a mais, coisa pequena vai ajudar você a ter ali uma aposentadoria bem mais alta, né, doutora? Com certeza vai ajudar. Pessoas que trabalham com agentes nocivos à saúde, ela vai ter um tempo maior e nem sempre esse tempo é reconhecido pelo INSS de pronto. Precisa sim fazer algumas comprovações. Deixa eu te contar um caso, um caso concreto que aconteceu lá no meu escritório. Chegou um cliente esses dias, desesperado, porque ele havia até solicitado a aposentadoria dele e foi negada pelo INSS. Olha. E ele falou, eu acho que eu nunca vou conseguir aposentar. Mas eles falam, geralmente quando é negado, eles falam por quê? Vem uma cartinha que, obviamente, ela não é uma carta que está completa, dizendo por quê. Umas vêm que não preencheu o tempo, tem várias coisas que vêm por ali, mas nunca é uma carta completa. Então, o advogado faz a análise do processo administrativo, porque quando você vai pedir a sua aposentadoria, surge um processinho lá dentro do INSS. Então, ele fazendo a análise, ele vai saber o porquê foi indeferido, o porquê que aconteceu aquilo. E muitas vezes é por falha mesmo, não é nem porque o cliente não tinha tempo. E aí, voltando na história do meu cliente, ele chegou no escritório desesperado. Eu não vou conseguir aposentar nunca. E quando eu fiz o planejamento de todo o processo dele, a análise de todo o processo, o planejamento previdenciário para ele ali, eu vi que ele tinha direito a 3 modalidades de aposentadoria. Olha, ele podia escolher o jeito de se aposentar, então. Exatamente, ele podia escolher e, de fato, nós conseguimos, ali analisando, conceder, fazer o pedido para ele, junto ao INSS, de um benefício mais vantajoso. E muito mais vantajoso até do que o que ele estava pedindo. Olha, com esses conselhos aqui da doutora Patrícia, eu tenho uma MEI, uma ME. E aí, assim, como você não tem ninguém para te orientar, para te dar um conselho, eu pagava o mínimo, né? Aí ela me explicou os porquês de não pagar o mínimo. Já segui seu conselho, viu? Ai, que bom! Já tô pagando mais para poder lá na frente me aposentar com mais. Sim, é lógico. Quando você paga o mínimo, você não vai
ter como receber mais do que isso. E de verdade... É um pouquinho a mais que vale a pena, né? A gente Sim. fica pensando, eu não quero contar com a aposentadoria, muitas vezes eu quero fazer a minha aposentadoria, mas pô, se há um direito, vamos lá, na né? verdade, o INSS, pagar o INSS é até uma obrigação. É uma obrigação, sim. Então, já que você paga o INSS, pagar da forma correta é o melhor negócio. Outra coisa também muito importante, pagar o INSS, ele é importante porque se você sofre um acidente, se a mulher engravida, você tem um amparo. Então você que trabalha de forma informal, com R$60 por mês, você abre uma empresa no seu nome, né? Muitas vezes a pessoa imagina que é um bicho de 7 cabeças e é uma coisa muito simples. A pessoa que quiser abrir um MEI, né? Uma empresinha lá, uma manicure, uma faxineira, ela pode te procurar para esse auxílio? Pode. Se ela precisar, ela pode sim procurar. Não é nada difícil, ela pode tentar. E vai direto onde? Na verdade, no próprio site você pode acessar e ali constituir a sua MEI, a sua microempresa individual. E é importante por todos esses detalhes que a gente acabou de falar aqui, né? Porque se trabalha de forma informal, depois vai dar trabalho para se aposentar, não tem nenhum tipo de benefício caso você sofra um acidente. Então é de fato muito importante. Sim, porque às vezes a gente pode precisar no meio do caminho até chegar à aposentadoria, né? E outra coisa também que eu quero chamar muito a atenção das pessoas, veja, algumas mulheres podem estar pagando como facultativo, que não é um contribuinte que tem uma obrigação de pagar o INSS. E com isso ela conseguir aposentar lá por idade ou por tempo. O que é o pagamento facultativo? O contribuinte facultativo é um contribuinte que paga o INSS porque ele quer, porque na verdade ele não tem uma renda própria. Então muitas vezes a dona de casa pode pagar como facultativo. Lá na frente ela vai ter direito a uma aposentadoria por idade, e se for um facultativo de baixa renda, o facultativo de baixa renda ele precisa ter um cadastro no CadÚnico. Ele também vai ter um valor recolhido ali muito menor, assim, muito equiparado ao MEI, tá? Então, ele vai poder também ter direito a uma aposentadoria por idade. Isso faz toda a diferença lá na frente, lá no final da vida, que não vai ser tão no final, né? Agora, doutora Patrícia, esse planejamento, o jovem pode fazer ou é só mais quando estiver aí próxima a me aposentar? O planejamento ele serve para qualquer um e para qualquer idade. Por quê? O jovem que está ingressando agora, que está começando a pagar o INSS, ele pode sim planejar como ele vai pagar. Ele pode ter as instruções corretas para não ter nenhum problema lá na frente. Então pode ser um jovem, pode ser uma pessoa mais velha, pode estar próximo da aposentadoria. Eu nunca aconselho uma pessoa deixar só para o momento da aposentadoria, porque às vezes a gente tem que fazer tantos acertos que isso vai atrasar a aposentadoria dele. Muito bem, doutora Patrícia, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Lembrando que você a encontra lá no site, Instagram, Facebook, YouTube. Tudo como @Patrícia Perrucci. Muito bem, obrigada. Eu que agradeço, Dani.